Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em como usar evidências tanto das organizações quanto dos stakeholders para tomar decisões melhores, mais informadas. Olá! Nossa base aqui é material de um curso de mestrado focado em metodologia, gestão, enfim, a ideia é extrair o essencial sobre como avaliar essas evidências de um jeito mais crítico. Ok? Vamos lá. E é um ponto-chave, né? Porque hoje em dia, confiar só na intuição, no feeling, é bem arriscado. Sem dúvida. A gente precisa de bases mais sólidas, sabe? E a evidência é essa base, ainda mais nesse mundo empresarial que é tão complexo. Certo. Então, começando pela evidência que vem de dentro da organização. As fontes que a gente consultou, citando Barron's e Rousseau, fazem uma distinção que eu achei bem útil. Dados, informação e evidência. Sim, é fundamental entender isso. Dados seriam os fatos brutos, tipo números de vendas, né? Uhum, Informação já é quando a gente põe contexto. Vendas por região, por exemplo. exato. E a evidência, aí sim, é a informação usada para apoiar ou refutar alguma hipótese, alguma ideia. E dados hoje não faltam, né? Financeiros, de clientes, risco. E o Big Data, aquele volume, variedade, velocidade, é muita coisa. Muita coisa mesmo. E aí entram as ferramentas para a gente lidar com isso tudo. Sistemas de informação, o famoso BI para análise, E, sim. KPIs, né? Os indicadores para ver se a gente está no caminho certo, benchmarks para comparar com outros. Mas, olha, é preciso ter cautela. O que é fascinante aqui é como esses dados podem ser super poderosos, mas também podem enganar, né? Se a gente não analisar direito. Com certeza. E, claro, tem toda a questão da privacidade, né? A LGPD está aí para isso. Tem que ter esse cuidado com os dados das pessoas. Exato. Muito bem lembrado. E aí que entram as barreiras, as armadilhas. Às vezes falta um modelo lógico, sabe? Ou os dados são ruins mesmo, imprecisos, ou falta contexto. Erro de medição também acontece. Acontece. E aqui é onde fica realmente interessante. Tem os problemas bem específicos que as fontes citam, tipo o problema do número pequeno. Tirar conclusões com pouca amostra. Aham, super comum. Ou aquelas médias que escondem os extremos, né? Uma média pode parecer boa, mas... Mas mascara uma realidade complicada. E tem o tal do overfitting. Ah, sim, o overfitting, que é quando a gente cria um modelo que, assim, explica perfeitamente os dados do passado, mas que Mas não serve serve... para prever nada no futuro. Exatamente. É como tentar dirigir olhando só pelo retrovisor, sabe? O modelo aprendeu o ruído, os detalhes irrelevantes, e não o sinal verdadeiro. E a pressão do tempo, né? Muitas vezes a gente prioriza entregar logo e a análise fica superficial. Pois é, a pressa é inimiga da análise profunda nesse caso. Então a conclusão principal aqui parece ser: dados da organização são importantes? Sim. Mas sozinhos eles não bastam. Nunca. Nunca mesmo. Por isso que as fontes até sugerem usar tipo um checklist, sabe? Pode ser mental ou até formal. Um checklist? Como assim? É para se perguntar, esse dado é relevante para minha decisão? Eu tenho o contexto que preciso? Ele é preciso? A fonte é confiável? Como foi medido? Questionar a qualidade é essencial antes de usar. Faz todo sentido. Mas as decisões não afetam só a organização internamente, né? E as pessoas de fora. Os stakeholders, clientes, funcionários, a comunidade. Por que a gente precisa ouvir eles? Ah, ouvir os stakeholders é vital, por algumas razões bem claras. Primeiro, aumenta muito a chance da decisão ser aceita, bem recebida. Entendi. Engajamento. Isso. E segundo, ajuda a gente a pensar melhor em quem ganha e quem perde com cada decisão. Buscar um equilíbrio mais justo, sabe? As fontes até mencionam mapear esses stakeholders. Freudenreich e outros autores falam disso, para a gente entender quem são os mais impactados, quem a gente precisa ouvir. E como a gente coleta essas opiniões, essas perspectivas deles. Olha, tem basicamente dois caminhos. O quantitativo, com pesquisas, questionários padronizados, aí a gente tem números, estatísticas. Certo. E tem o qualitativo. Aí são entrevistas, grupos focais, que buscam entender mais o porquê das coisas, as nuances, as histórias por trás das opiniões. Entendi, mais a fundo. Exato. E em qualquer um dos métodos, é super importante ser transparente, né, informar para que serve aquilo, garantir a confidencialidade e, no qualitativo, usar perguntas abertas,
para não direcionar a resposta, deixar a pessoa falar. Um ponto que me marcou bastante nas fontes foi a questão dos sentimentos subjetivos, o tal do teorema de Thomas, Ah, sim, muito importante. que diz que se as pessoas definem uma situação como real, ela é real nas consequências. Ou seja, a percepção deles importa de verdade. Não é só sentimento. Exatamente. A percepção cria a realidade, em certo sentido. E isso nos leva direto para um ponto crucial: representatividade. Representatividade. Mais do que só o número de pessoas ouvidas. Muito mais. Não adianta ouvir, sei lá, 1000 pessoas se todas elas pensam igual ou são do mesmo grupo. É mais importante garantir que a sua amostra, mesmo que menor, reflita a diversidade dos stakeholders relevantes. Ah, entendi. Evitar o viés, né? Justamente, o risco do viés de seleção é enorme. Se a gente só ouve quem concorda com a gente ou só quem reclama mais alto, a visão fica totalmente distorcida. Isso levanta uma questão importante. Que é... Como garantir que as vozes certas sejam ouvidas e representadas adequadamente? Especialmente com prazo curto, recurso limitado. É um desafio. É um desafio real, né? Na prática deve ser bem complicado. É assim. Não tem uma fórmula mágica, infelizmente, mas envolve planejamento, sabe? Identificar quem são os grupos-chave, pensar em como buscar ativamente essa diversidade na amostra. Mesmo que seja uma amostra menor, mas bem direcionada. Exato. E ser transparente sobre as limitações. Olha, talvez a gente não tenha conseguido ouvir todo mundo, mas fizemos um esforço para captar as perspectivas essenciais. Isso já ajuda muito. Então, juntando tudo, o que tudo isto significa? A gente tem, de um lado, a evidência interna, os dados da organização, Aham. e do outro, a evidência externa, as vozes dos stakeholders. E parece que ambos precisam desse olhar crítico. Perfeito. A gestão que realmente se baseia em evidências, ela integra essas duas fontes. Ela combina a análise fria dos dados organizacionais com essa escuta atenta, estruturada dos stakeholders. E sempre questionando. Sempre. Questionando a qualidade, o contexto, os vieses de cada informação. É essa combinação que deixa a decisão mais forte, mais defensável. Entendido. Bom, para a gente fechar, fica uma reflexão então. Considerando toda essa complexidade, né? As armadilhas na coleta de evidências tanto interna quanto externa. Como é que a gente pode equilibrar essa necessidade de análise, que precisa ser profunda, com a agilidade que o mundo dos negócios cobra o tempo todo? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Fica aí pra gente pensar. Fica para pensar. Este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.